O episódio de hoje eu tô curioso, porque a gente tá com um cara aqui que ele vai sair um pouco aí da retórica que a gente vinha abraçando. É isso, o importante é temperar. Vamos botar fogo, vamos aumentar o fogo dessa panela E despejar um caldo apimentado dentro. Vamos nessa. Bora lá. Rodrigo Gama, você é coordenador do MBL na Bahia e marqueteiro também. Gente como a gente. É o tempero. Gente como a gente, né? É. Tá aí no mercado. A gente vai tentar entender um pouquinho, Rodrigo, de como funciona essa cabeça, essa linguagem que o MBL usa e usa muito bem. A gente inclusive, gravou o programa anterior com Yuri Almeida e ele falou que a direita consegue se apropriar muito bem desse processo das redes sociais e assim. E falando da direita, eu acho que assim, o MBL usa isso muito bem desde lá de trás, desde aquele Fora Dilma, desde aquele processo todo, vocês conseguiram se apropriar muito bem dessa retórica da internet e jogaram duro. Uhum. Eu queria entender um pouquinho, vamos... Uma aulinha, deu dica pra gente aí, né? Solta os insights aí. Vamos aprender um pouquinho. Eu queria um pouquinho sobre a sua história também, pra gente poder entender e contextualizar. Então, cara, você disse que a autenticidade, ela vende muito, né? E não existe nada mais autêntico do que a realidade, do que o que é real, né? Então, hoje, o MBL ele consegue se comunicar com a população porque ele não precisa maquiar nada. Então, assim, não existem marqueteiros no MBL. Não existem que é o que tem hoje no PT, por exemplo, que são os maquiadores. Cara, tá dando merda aqui, agora que é o que Lula está fazendo, né? Vamos ter reunião todos os dias com Sidônio Palmeira porque o governo está uma merda. Não, cara, tem que ter reunião com seus ministros, não com Sidônio Palmeira. O cara não pode ser o primeiro-ministro do governo. Então, assim, a gente consegue se comunicar, não porque a gente tá buscando isso, porque a gente tem uma técnica mirabolante, não, cara, porque a gente tá falando a verdade, porque a gente consegue expressar isso, né? A gente consegue extrair a essência de cada candidato, a essência de cada pessoa que está ali e mostrar isso para as pessoas e fazer as pessoas conectarem com aquilo, entendeu? Porque no final das contas, o que as pessoas estão passando hoje é que, assim, mano, é Dona Maria que não consegue regulação, é o Joãozinho que vai pra escola e toma um tiro porque, né, porque foi assaltado e latrocínio, enfim, então, assim, isso daí é o que faz com que as pessoas criem a conexão, porque o cara no campo da esquerda não consegue se conectar com isso. Mas não vamos consegue... lá, você fazer essa conexão não é marketing? Não, é isso, é marketing, mas a gente não tá avisando isso. Não tá no primeiro plano que você Exatamente quer dizer. isso. Pronto. Então, talvez dê certo por isso, porque vocês não estão aplicando isso no primeiro plano. Não é o objetivo central. Não é. A gente enxerga muito quando a gente olha de fora, e você vai poder falar melhor, que vocês buscam realmente trocar a atenção das pessoas pela autenticidade, né? E isso daí, às vezes, até gera em algumas pessoas o desconforto por conta do embate, Sim. por conta da linguagem e até da postura que, às vezes, é um pouco mais agressiva, né? E que a gente é acostumado a ver a política como um encontro ali onde todo mundo conversa, negocia e é todo mundo muito cortês. É a arte do diálogo, né? Exatamente, e houve um rompimento desse padrão, né? E aí eu acredito que quando você fala de autenticidade... também passa por esse rompimento desse padrão de ser mais agressivo, ser mais impositivo, de cobrar, né? Eu enxergo um pouco a comunicação que políticos ligados ao MBL fazem um pouco dessa forma. Mas aí eu vou lhe perguntar o seguinte, essa maneira disruptiva, né, de se comunicar, associada a um cara que não tem a cara da direita para o que a esquerda prega, por exemplo. Esteticamente de direita. Exatamente. Como é que vocês lidam com isso, com administrar isso? Porque, pô, é muito mais complexo você pegar um cara que não tá tão identificado, numa cidade que não é tão identificada, e aí você me dizer que não tem marketing aí, cara. Vamos lá. Do que é entendimento... Então, do que é entendimento de vocês, do que é direita? Porque entendo o seguinte, se direita for Deus, pátria, família... Cara, é algo reduz muito do que é a direita. Não, pátria, família é bolsonarismo. É estética bolsonarista. E hoje aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de enxergar uma direita terceira via que não seja bolsonarista ou não seja capaz de Bolsonaro. Mas no Brasil a terceira via pra qualquer lado é complicada, né? Exatamente, em qualquer cenário. Mas se você repara, por exemplo, sei lá, Partido Novo, por exemplo. Partido Novo virou uma linha auxiliar do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar eles têm que dizer amém. Entendeu? Então assim, hoje a gente consegue se expressar melhor no campo da direita, muito por estar anti-esquerda, estar contra a esquerda, mas também porque a gente consegue expressar a dor do povo e entregar as soluções que estão ligadas à direita. Não porque a gente está agarrado à ideologia em si.
Você conseguiu sacar, mano? E aí a minha pergunta, então, em cima disso é o seguinte, veja só. Sim. Vocês se comunicam a parte do bolsonarismo, quando se fala, por exemplo, em MBL Bahia. Uhum. Então a comunicação de vocês, ela vai bater no Bolsonaro, vai bater no PT, vai bater no Novo, vai bater no MDB, vai bater em todo mundo. Todo mundo, E aí, assim, É ser contra o sistema? ser contra o sistema não é também um pouco de marketing hoje? Não, Entendo que pode ser a realidade de vocês, Sim. mas não do ponto de vista de vender uma ideia. Isso daí facilita muito, você não acha que facilita? Cara, vamos lá. Talvez a perspectiva antissistema talvez seja melhor do que posicionar como centro-esquerda. Talvez o antissistema seja o mais adequado. Mas entenda que existe também uma outra visão, que eu vou para um campo mais teórico. Existem duas coisas, e assim, é importante a gente frisar isso quando a gente está falando do MBL. Existe a estética e existe a substância. Sim. A substância é a teoria. A substância é o embasamento, a substância é a ideologia, a substância é aquilo que vai entregar o bom mandato. Sim. A estética é justamente a imagem. É o que faz as pessoas enxergarem, é o que chama atenção. É o que chama atenção. É. Em meios tradicionais, a estética ela tá muito mais presente do que a substância hoje. Por Sim. exemplo, o Pablo Marçal mesmo é um exemplo disso. O Pablo Marçal foi 200% estética e nada de Sem substância. Vamos lá, outro nome, Nicolas. Cara, Nicolas tem um mandato mediano, cara. É 100%. Você vai arrumar um problema aí agora, irmão. Não, cara, é verdade. Peraí, repete. Vamos fazer o corte? Vamos fazer o corte. Explique, como assim Nicolas tem um mandato mediano? Bora lá. Vamos lá. Nicolas ele de fato, ele tem melhorado. Não é assim, não é um cara que hoje um completo imbecil. Mas o Nicolas, o fato é que ele é muito mais estética do que substância. Ele foca muito mais na imagem pessoal dele do que no mandato. Você consegue comparar Nicolas com Pablo Marçal? Me explique como é que você consegue fazer. Onde é que você consegue enxergar essas conexões? A conexão está justamente nisso que eu falei. Os dois estão muito mais focados na estética, No barulho, no barulho, né? E justamente na do que estética, nas ações. do que na substância. Porque a substância deles é muito simples, cara. A substância de Nicolas Ferreira se reduz a público evangélico e bolsonarismo. Então, cara, você quer saber o que eu penso? Vê as aulas aí do Olavo de Carvalho. Sabe? É tipo assim, não, assim... Cara, e cadê a sua... Você acha que tem um guia ali? Ele joga a sua substância no mesmo lugar, sabe? Não é muito diferente. Substancialmente não é Você não diferente. acha que Nicolas consegue furar uma bolha, que ele consegue sair da direita, como poucos da direita? Da direita, eu não vou chamar desse campo bolsonarista, não vou chamar de direita não, porque você pode entender que não, peraí, que não é assim. Então, assim, você não acha que Nicolas consegue fazer um pouco disso, não? Assim, como poucos deputados federais, ele não consegue, além do público bolsonarista que é o dele, consegue comunicar com esse pessoal mais até centro, pessoal que ele vai ele pega situações, fatos assim, que atinge de fato a pessoa, tipo assim, aquilo é pensado. Por exemplo, se você comparar o Pablo Marçal, pra mim, legal, compreendo a exposição, mas o Pablo Marçal era franco atirador, tanto é que tá aí. Como o Pablo Marçal, inelegível pelos próximos 8 anos. É. Tipo assim, então, assim, é complicado, tipo assim, a gente comparar uma coisa com outra, porque assim, eu vejo o Nicolas fazendo uma coisa pensada. Nicolas não tem aquele negócio de se expor todo dia, né? Eu certa vez conversei com uma pessoa da direita bolsonarista e ele me dizia o seguinte: todo dia eu acordo, olho pro Twitter e penso, com quem que eu vou brigar hoje? Então, assim, essa era a visão do cara. Eu falei assim, cara, é sério que isso existe? Mas era. O cara, tipo assim, alto escalão mesmo do governo Bolsonaro, e o cara me falou um negócio desse, eu fiz, caraca, né? Mas é a estratégia do cara. O cara tá aí. Não conseguiu se eleger deputado federal, qualquer coisa, mas tá aí. Mas era a estratégia do cara. Tipo assim, essa exposição diária que o Nicolas não tem, Nicolas solta uma piadinha aqui, uma piadinha ali, todo dia ele tá aqui. Mas ele não tá no embate todo dia. Ele tem o prazo, tipo assim, ele solta um vídeo, mas ele repercute esse vídeo. Não é o Marçal, todo dia ele tinha 2, 3, 4, 5 tretas. Porque assim, eu acho o seguinte, nesse contexto específico, a gente tá comparando os dois em sua totalidade. Não é isso. Sim. Eu tô comparando os dois em cima da teoria, sabe? Um é mais intenso que o outro. Não, em cima da estética da substância. Os dois utilizam-se mais da estética do que da substância. E morre aí. A questão é, Pablo Marçal, ele não é um carreirista na política. E Pablo Marçal, ele surge, a comparação que a gente tá fazendo para Pablo Marçal campanha. Pablo Marçal hoje está quieto. Entendeu?
Assim como o Nicolas também está. Quer Mas- não, o cara vendeu um e-book aí, como não ser, como não ser Não, enganado, não, como não assim, ser o cara- idiota. Nossa, aqui, o cara eu vive aprendo disso, aqui. né? Você, porra, peraí, velho. E essa espetacularização, né, da política, falando nesses dois personagens, né, essa espetacularização, ela proporciona a gente momentos como uma cadeirada, né, num debate. Sim. E aquilo ali, assim, cá pra nós, a gente sabe que aquilo ali, por mais que, porra, os ânimos se exaltaram e tal, mas ali são dois caras que sabem o que a mídia é capaz de fazer, dois caras que sabem o peso do que estava acontecendo Que ali. deu a cadeirada e que recebeu Exatamente, a cadeirada. os dois entendem entendem o bem peso o que é aquilo. daquela cena. Isso aí. E aí, assim, a gente sabe que, por exemplo, o Nicolas e o Pablo Marçal, quando eles tomam determinadas atitudes, eles sabem o peso que isso tudo tem. E aí, agora a gente vai voltar aqui para Salvador, certo? Porque você tá com um cara que tá dentro de um movimento disruptivo, de um movimento que, como o Paulo bem citou aqui no início, esteve à frente de diversos movimentos importantes na história recente do país, né? Independente de se você considera que foram válidos ou não, eles foram importantes porque movimentaram pessoas, mobilizaram pessoas. Então, assim, aí eu quero saber de você o seguinte: agora que vocês conseguiram a atenção das pessoas e agora que vocês estão dentro do sistema, precisa de um verniz novo para continuar ou vai seguir rústico? Como é que vai ser isso aí? Essa Então, vamos forma lá. de se comunicar e se Vamos comportar? Tá, ó. Hoje o mandato de Sandro hoje ele é exemplar. Assim, cara, você entra no gabinete de Sandro, o gabinete tá cheio, com pessoas pensando no projeto, pessoas pensando em ofício. Cara, a gente entregou, sei lá, 300 ofícios na boca da prefeitura, irmão. Resolva. Entendeu? Porque o mandato, a campanha de Sandro disse isso. A campanha de Sandro disse, eu vou lá e vou fazer. E ele chegou lá e ele está fazendo. Sandro não tá tão amarrado a toda a política. O que ele tem que estar, ele tem que estar ciente para não acontecer o que aconteceu com o Arthur Duval. Sim, Não tô falando do áudio, eu tô falando da cassação. sim. Sim. Cara, Sandro é um cara que se ele não... se ele não tiver jogo de cintura ali, a galera caça ele por nada, por um absoluto nada. E já mandar esse recado pra ele. Teve vereador que antes de assumir tava falando que ia entrar com processo tal pra Sandro. Cara, assim, pelo amor de Deus, cara. Bate aqui na Esse campanha. corporativismo na Câmara de Vereadores, ele não enfrentou nenhuma barreira, não. Eu acredito que tenha sido difícil para os outros vereadores entenderem a Vamos lá, chegada dele, né? entenda a outra perspectiva também. Vendo pelo lado das pessoas, eu não tô citando nomes em específico, mas assim, eu tô citando o sistema em sua totalidade. É difícil você entrar num embate com um cara que está extremamente engajado, e não tá engajado porque é um meme, tá engajado porque tá falando a verdade. Sabe? Um cara que teve 2.565 votos. Para um cara que, entendeu? Para um cara que consegue mobilizar, para o cara que faz um congresso estadual político num sábado, pagando ingresso com 350 pessoas, 400 pessoas, sabe? Então é difícil você combater e as pessoas têm muito medo do que pode fazer, sabe? De fato a gente pode, mas assim, lógico que a gente não é também covarde, entendeu? Claro. Então, assim, de fato existe essa guerra fria, assim, sabe? Mas assim, cara, de verdade, assim, existe uma coisa que foi onde o governo Lula errou, onde a campanha do Lula errou, que prometeu demais e quando foi entregar, não tinha nem mês pra entregar. E aí a pessoa fica cobrando aquele negócio da picanha, né? Picanha, e a picanha, cara, você prometendo você fez a campanha inteira, prometendo a coisa que você sabia que nem ia cumprir, sabe? Sim. Então, isso é uma lógica até no marketing mais tradicional, assim, cara, se você não pode entregar, entrega uma carta em branco. Porque pelo menos a carta em branco não gera expectativa nenhuma. Entendeu? Então, Mas assim, aí, você acredita que ele tem algumas promessas que foram feitas na campanha a cumprir? Ou você acha que está desenrolando bem, dentro do que foi prometido? Porque aí a comunicação pode ter levado vocês até a Câmara, mas se as você pessoas chega lá enxergam e desse vê jeito que outra você tá realidade, falando também, pode falar assim, porra, mas o cara só surfou numa onda, como muitas pessoas que surfaram, por exemplo, no bolsonarismo em 2018, quando chegou em 2022, morreram politicamente. Mas é porque E aí, Alguns em 2019. então assim, aí a minha pergunta é como que vocês estão equilibrando essa coisa de somos antissistema, a gente se comunica de uma forma mais pra frente, agressiva, mas ao mesmo tempo também tem esse risco que você falou, pô, se for agressivo demais pode ser caçado. Então, por isso que eu perguntei essa coisa do verniz. Porra, tem que dar uma amenizada na hora que chega
no que fala? Vocês têm essa consciência de que a comunicação precisa, às vezes, ser um pouco mais polida até para ele poder trabalhar, entende? Entendo. Assim, cara, sobre essas pessoas que se elegem uma onda e depois morrem, elas morrem justamente porque elas não têm a substância. Não é embasado. Se envelopou um produto para ele ser eleito. Cara, exatamente, montou no político um produto, uma capa, uma embalagem, mas não tomou conta do que tem dentro da embalagem. E o produto, cara, ou seja, a embalagem é bonitinha, cara, assim, mas e o copo? Depois que você desembalou, e aí? E aí? Né? E aí, o produto é bonito ou o produto é feio? Depois que tirou a maquiagem... Como é que ficou, né? Quando tirou a maquiagem, a mulher era bonita ou era feia, cara? Mas aí, Rodrigo, vamos lá. Eu vou me apegar àquela questão que você falou que vocês não usam do marketing. Não seria marketing você compreender a autenticidade de uma pessoa, explorar isso e fazer com que isso reverbere melhor? Então, assim, é marketing. Porque, por exemplo, vocês pegaram um produto que é totalmente fora da curva, tá? Vou falar de Sandro Filho, é um jovem negro de periferia, não vem de família política, e vocês transformaram ele num vereador do MBL, então assim, é totalmente fora da curva, então assim... Num estado não tem condição, alinhado assim, à esquerda. Não existe. É porque você vai me dizer assim, que a estratégia de vocês escolherem Kleber Rosa para debater, para ir pro embate, não foi marketing? Entendo o seguinte... Isso é pensado, assim, isso é comunicado, assim, eu queria entender um pouquinho tem disso. Tem uma estratégia aí, né? Eu vou me apegar essa fala sua, assim, que não precisa do marketing. Eu compreendo assim, ó, é saber usar o marketing de uma outra forma. Então, é sair do marketing tradicional, onde se maqueia a pessoa e potencializar o que tem. Você não enxerga um pouco que foi isso? Vamos lá, na minha concepção, é diferente você descredibilizar o marketing e você não dar prioridade ao marketing, né? Então, assim, no nosso caso, é um pouco disso. A gente não ficou focando única e exclusivamente no marketing, entende? Então, quer ver uma coisa, por exemplo, sabe aquela abordagem que o Sandro faz? Aquela abordagem que ele faz nos políticos e tal. A gente já fez a abordagem dela aqui sem a câmera, irmão. Sem a câmera, porque tava dentro dele aquilo ali. Entendeu? Sem filmar. Sem filmar. Então, assim, porque estava tão essencialmente dentro dele aquilo ali, que até o ponto que, mano, o câmera não veio, ele vai lá e faz mesmo assim, porque ele quer ir. Então indo mais para um campo de teoria, Paulo, o que a gente poderia dizer é, vocês não precisaram moldar ele de maneira mercadológica, vocês só precisaram publicizar quem é ele. Então, de toda forma, a comunicação tá lá. Vocês deram publicidade à forma que ele tá. Mas, assim, até para a gente contemporizar aqui com o objetivo do nosso programa, né? Que é justamente trocar insights e ideias sobre comunicação. Então, assim, a gente entende que talvez vocês não querem o marketing que, por exemplo, como você citou, o Sidônio Palmeira lá vai lá, arruma tudo bonitinho, um cenário legal, veste o Lula com a camisa de uma cor X, passa uma base do tom Y para poder a imagem ficar assim, assim, assado. Eu entendo quando vocês refutam o uso desse tipo de marketing. Por quê? Porque vocês, primeiro, nem têm acesso a tanto recurso quanto o governo federal tem para fazer esse tipo de trabalho. E também a estética, né, que aí vem a substância e a estética que você tanto cita. A estética do próprio movimento, ela pede que seja cru. E aí não dá para você dizer assim, mas isso aqui não é marketing, porque abraçar essa estética já é marketing em si. Agora, foge do tradicional. Sim. Vai por uma outra via, vai pelo lado da autenticidade. Se confrontar um político e chegar lá e botar o dedo na cara e questionar e travar o cara e filmar. É uma abordagem mais agressiva, mas também contribui positivamente para a construção de uma imagem. Então, é isso que você aborda e eu acho interessante, que vocês usam muito a autenticidade do cara, mas isso significa que não existe nenhuma atividade publicitária nem de comunicação ali? Não. Vocês estão enxergando uma potencialidade no comportamento natural dele e estão fazendo com que isso chegue a mais pessoas e que isso leve e venda a mensagem de vocês. E tá tudo bem, cara. Eu acho muito legal, porque tem um exemplo. Falta muito disso em muita gente que
ainda não entendeu como o jogo funciona Exato. e daqui a pouco vai cair e vai falar assim, porra, mas onde foi que eu errei? Esse marketing mais antigo, tradicional que você diz, de fato, requer mais recurso, é aquela produção cinematográfica, é envelopar de TV, é o bonito da TV. Tipo, é uma linguagem de TV e cinema que trouxeram para uma campanha política. Que vem de Duda A gente Mendonça, pronto, né? que vem da questão de Santana, Duda, é. pronto, dessa galera que agora a gente tá falando de uma linguagem de internet, que é uma linguagem mais natural. É mais isso aqui, pegou o celular, Mais pá, não sei acessível. o que foi. Então, é muito do momento, mas não deixa de ser o marketing. Né? Então, assim, por exemplo, o MBL agora vai ter um partido. Existe um marketing para escolher o nome do partido, existe um marketing para escolher o mascote do partido, tem a onça, Sim, né? A onça vai beber água. Então, existe um marketing em cima disso. Então, assim, ou isso não foi pensado, tipo assim. Eu quero bugar a sua cabeça. Não, então, Claro. eu não quero trazer A gente veio pra fazer isso. Eu quero só compreender, porque assim, eu compreendo você querer fazer essa disrupção do marketing tradicional antigo para esse novo, mas eu quero fazer uma transição, entendeu, Rodrigo? Oh, então. Eu quero fazer assim, ó, Tem um exemplo existe muito uma bom. mudança, a gente partiu daqui para chegar aqui, É, não é. é isso aqui não serve, isso aqui Teve um cara, ele saiu desse carro já tem um tempo. João Branco, foi marqueteiro do McDonald's, né? Foi o CMO do McDonald's e tal. E ele tem uma abordagem que talvez compactue um pouco o que eu tô dizendo agora e responda um pouco o que vocês estão querendo que eu responda. Que é a abordagem do anti-marketing. É um marketing que não parece marketing. Sim. Então, quando eu digo que não teve marketing, é porque em moldes tradicionais Sim, não houve aquele sim, marketing. sim. Entendeu? Então, assim, é um pouco pra esse lado, sabe? Não é, cara, eu nunca mexi, sei lá, em corte de cabelo Sandro, sabe? Tipo assim, nas cores. Fazer uma coisa- um estudo de qual a cor veste Não, melhor. Cara, assim, é uma linha muito mais voltada, tipo assim, cara, discurso, intensidade. Mas você sabe que público, Sandro não pode usar uma gravata vermelha, por exemplo. Cara, assim, tá, mas a níveis institucionais, a níveis articulatórios, apesar. Assim, cara, sinceramente, tipo, se você perguntar assim, Sandro chegar pra mim e falar assim, Rodrigo, hoje eu vou usar uma gravata vermelha, eu falo, cara, use, tá ligado? Tipo, não vejo, tipo, que isso vai prejudicar em nada. Você acha que não... Migrou pro PT. Então, se ele comprar a camisa da seleção vermelha, A vai camisa ficar de boa. vermelha da seleção. Cara, tipo, algo muito ligado à esquerda, pelo amor de Deus, né? A camisa vermelha da seleção vem aí, viu? A gente vive num momento que, assim, que é este processo de polarização. Tudo bem que o MBL não quer se colocar à extrema direita. Tudo bem que o MBL, Sim. até eu compreendo que é uma coisa mais, é uma linha mais racional, uma linha mais que pense, que atue, que vocês estão vindo em uma mobilização de rua, estão criando uma história. Uhum. Eu acho interessante a história do MBL, né? Mas assim, não tem como você fugir disso, não tem como você uma ficar coisa- em cima do Eu muro. vou te dar um exemplo. Eu quero te tirar desse muro. Antes teve um candidato E jogar aqui, pra Lauro. baixo. Antes teve um candidato aqui, Lauro. Andrei Castro. Sim. Cara, Andrei passou metade da campanha com a camisa vermelha. Quebrou o padrão. Porque Era assim, uma estratégia de marketing. Não era. Era porque ele queria usar, cara. Porque Andrei chegou, cara, tem uma polo vermelho. Eu gosto dessa polo vermelho, eu uso, né, mano? Assim, lógico que tem uma hora que vai. Então que acho você melhor tá. não usar. Aí agora eu acho Né? que agora, com esse exemplo, eu consegui entender mais ou menos como é a forma que ele quer passar pra gente dessa questão de marketing. É assim, você quer fazer? Faça. Vai atrapalhar a gente? Não. Tem que ter isso aí, como você falou. Vai atrapalhar a gente? Não. Não atrapalhando, segue, né? Então Assim, é muito não, mais importante. não ficar na minúcia e focar, como você falou, na substância, ou seja, em quem é o cara, as Porque, bandeiras que vamos ele lá, vamos lá. defende. Ó, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, tem uma pesquisa na Quest agora do Brasil Espelho. Sim. Né? Essa pesquisa tá, assim, as pessoas que estavam sacando o jogo sabiam que isso estava acontecendo, mas depois que ela saiu, isso comprovou cientificamente que aquilo ali estava de fato acontecendo. Que é o quê? Hoje o jovem brasileiro, ele tá procurando coisas que são antissistema. Em que sentido? Ele não acredita nas instituições, então ele não acredita em STF, ele não acredita em eleição, não acredita em nada. Ele acredita basicamente somente no exército e na polícia. E malmente. Ou seja, os candidatos que estão indo contra isso, que estão indo no discurso contra isso, estão tendo valor maior. Não que a gente foque nisso, Sim. mas tem um valor maior. Então é muito mais importante a gente entender isso do que entender a questão da camisa vermelha do cara. Sim, sim. Então, André, cara, no final das contas, o Andrei estava fazendo uma Mamãe Falei, estava abordando Moema com a camisa vermelha mesmo, mas abordando Moema, entendeu? Então, assim, não é... E eu acho que até eu vou falar de uma coisa que eu sou
muito crítico, que é a esquerda, hoje, dentro do espectro de comunicação, se prendeu a minúcias de coisas que atingem 0,1% da população e tornaram isso algo muito grande e se descolaram um pouco da realidade do brasileiro que está preocupado com se vai ser assaltado, se vão levar o celular, se vai ter dinheiro para pagar a conta no fim do mês. E aí, assim, porra, quando você não consegue falar o que aquela pessoa que está lá embaixo, ela precisa ouvir, fica muito difícil depois você reverter e dizer, não, eu tô fazendo tudo certo. Por quê? Porque existe um descolamento aí do discurso com a realidade. E aí eu consegui entender isso que ele tá falando, que é, porra, a camisa vermelha é um detalhe. Talvez seja legal jogar contra a camisa vermelha para o Bolsonaro, que já não se enquadra, talvez, na forma de se comunicar de vocês. É porque a estética deles é essa. Exatamente. A nossa estética não é a estética por si só, Entendi. é a substância. A nossa estética é a substância. Entendi. Mas isso não vem muito do eleitoral americano, por exemplo. Lá é o azul contra o vermelho, republicano contra o democrata. Estética tribal. Lá é polarizado, lá é A ou B. É. Então, assim, não adianta. Então, assim, e aí é que eu me pego, tipo assim, porque em algum momento você precisa estar dentro deste processo. Ou estou aqui ou estou ali, né? Dentro desse Brasil polarizado, porque assim, é louco. Na minha cabeça eu tenho um terço e um terço. Eu tenho um terço de direita, um terço de esquerda e tenho um terço aqui que tá pouco se lixando pra isso tudo e quer que a coisa aconteça. É. Né? Na minha cabeça é isso. E eu ainda vou lhe dizer que esse teste que tá pouco se lixando tá aumentando. Sim. E tá encolhendo os extremos. E a campanha tem que ser feita para esse texto. Pronto. Aí, Não pro de radical, pra radical, ele, radical, você já porque tem. é pra esse texto que vocês Porque falam. fez assim, aí agora tá fazendo assim de novo, né? A galera que esticou demais, falou, Esticou porra, não demais. tá dando muito certo, Ficou vamos feio, voltar ficou um chato. pouco aqui. Mas você Virou um grande... Pera mas aí, você pô. compreende, se você tem esse público e se você pensa em falar para este público, é marketing. É. E aí, assim, dentro disso, vem a questão. Beleza, talvez vocês consigam fazer um trabalho com pouco recurso e eleger um cara desse, porque as pessoas que estão conectadas a vocês enxergaram essa substância na superfície dele. E aí, bacana. Mas é ponto também para a comunicação que soube entregar o que ele realmente é. Né? Eu tenho outra coisa também, tipo assim, vamos lá. Hoje, do que tá se entendendo no marketing, foi o que eu vi, que eu já venho visto nos interiores, enfim. Cara, se o marketing, que é amplamente falado, o tal do marketing político, for um grande esquemão de compra de voto, for um grande esquemão de boca de urna e tal, cara, eu sou completamente anti-marketing, Contra. marqueteiro, vá a merda, sabe? Sou contra. Agora, cara, você trabalhar uma substância verdadeira, um cara verdadeiro, você trabalhando num projeto verdadeiro, um projeto que tá entregando, um projeto que tem uma substância extremamente forte, né, que tem embasamento forte, que não é lacração, sabe? Cara, não há nada de errado você atuar esteticamente naquilo dali. O meu papel foi um pouco dos dois. Eu trabalhei tanto na questão estética quanto na questão substância. Então, assim, até porque o MBL gira em torno disso também. Já que o nosso foco não é estética, então até quem trabalha na estética tem que estar um pouco tem que na estar. substância. É, porque o papel do marqueteiro muitas vezes é não se envolver do ponto de vista ideológico, né? Pô, Sim. eu e Paulo aqui, a gente trabalha nesse meio há muito tempo, ninguém sabe dizer se Paulo e eu somos de esquerda ou de direita, porque a gente já trabalha. Até você é de direita. Até porque ele tá na tem um direita, detalhe, na esquerda aqui. até porque tem um detalhe que realmente. Isso um detalhe que é meio óbvio, que é o seguinte, cara, a gente nem vota. É, Sim. Porque ainda tem normalmente isso. no dia A da gente tá eleição fora do é domicílio. verdade, então assim, Fora do domicílio. cara, então, assim, é meio louco isso. É. Poucas vezes, eu lembro de ter votado poucas vezes nos últimos anos, assim. É. Normalmente um segundo turno, Sim, e quando a gente sim. consegue se livrar um pouco mais cedo, É. normalmente a gente tá numa cidade, normalmente a gente tá acompanhando algum Tá fora processo. de casa. Então, a gente para avaliar as outras campanhas de uma forma, tipo assim, profissional. Então, assim, eu quero olhar e eu quero observar todas as campanhas. Eu estava fora, fazendo campanha fora do estado, mas eu estava observando a campanha de Kleber, eu estava observando a campanha de Geraldo e de Bruno. Então, assim, aí tem que estar olhando, assim como eu estava olhando para outros estados. Agora, você falou um negócio que eu achei interessante e eu vou tentar lhe trazer isso. Às vezes a gente fala, o marketing no interior do estado é a compra do voto. Eu tenho uma coisa que, inclusive, é cruel, mas é uma realidade. O papel do marqueteiro não é comprar o voto. O papel do marqueteiro é fazer com que esse voto fique mais barato. Tá?
É verdade. Infelizmente, essa é uma frase aí realidade. é real. Enquanto você viver num país onde pessoas são miseráveis e que a preocupação dela está nessa semana, o que eu vou colocar na minha mesa, o dinheiro vai falar mais alto. Então, assim, infelizmente, é uma realidade hoje mas muito grande de várias cidades desse país todo. Não tem essa cidade que escape. Então, assim, mas o papel do marqueteiro não é comprar o voto. A gente não vai sentar lá e vou falar que estratégia você compra X votos. Não é. Isso é uma matemática. E nosso papel não é esse. Agora, de fato, eu vou fazer com que o meu candidato fique mais tranquilo, mais leve, e que este voto, ao invés de R$300, ele valha R$100. Infelizmente, é a realidade desse país. Só não enxerga quem não quer. Não, e não adianta a gente tapar o olho aqui e fingir que não acontece. Cara, acontece muito. Agora, é como o Paulo falou, a gente faz um trabalho para que o cara tenha que comprar o mínimo de votos possível. Exatamente. Porque, querendo ou não, vai ter aquela galera que só se move via 100, 200, 300, o que isso quer que vai seja. de liderança, que eu sou uma liderança, eu tenho 200 votos, a uma pessoa que quer vender. E assim... Pague meu bujão de gás. E assim, cara, não... É uma coisa que eu sou muito contra. Também. Paulo também, a gente conversa e a gente sabe. Só que assim, só que assim, você quer que eu lhe diga uma coisa? Em médio prazo, você acha que isso vai ser resolvido? Não. Eu acho que nem em longo, quanto mais em médio. Você vai fazer campanha, aí você entra numa casa, o cara não tem um café pra lhe servir, amigo. O cara não tem nada, abre a geladeira, tem água. Mas como é que você vai... Como é que... Pronto. Aí tudo bem. Talvez seja até proposital. Eu não vou vender esse cara, velho. Talvez. Por que eu vou fazer esse cara ter alguma coisa em casa se lá eu não vou conseguir comprar o voto? Talvez seja por isso. Não estou dizendo que seja a única e exclusiva função. Sim. Mas hoje, o cara não tem o que comer. E a preocupação dele não é. É diferente da nossa. A gente tá assim, a gente tá pensando daqui a 10 anos como o Brasil vai estar, porque talvez você vai ter um filho, eu vou ter um filho, o Paulo vai ter um filho, a gente tá pensando. Mas tem gente que tá vendendo o almoço para comprar a janta. Isso. E aí, cara, é difícil você lidar com isso. Mas aí, assim, pegando esse gancho, eu vou fazer uma pergunta para você, porque o assistencialismo, ele elege muita gente. E aí eu lhe pergunto, como é que é essa situação? O MBL não vai fazer assistencialismo, não vai dar 50, não vai dar 100, não vai dar 200, não vai dar nada. A mobilização é o quê? É a internet, é a imagem e mais nada. Exatamente isso. É o palco ali da internet e acabou. Mas e fora da internet? Mobilização, como você falou, a congresso... como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês estão fazendo para isso acontecer num mundo onde as pessoas estão cada vez mais desconectadas de política, de eventos presenciais e etc? Sim, vamos lá. Eu vou longe, mas vou puxar pra perto. Existe uma... Você sabe a lógica da vaca roxa, né? Sim. Que você tem um pasto com diversas vacas marrons, quando você vê uma vaca roxa, aquela vaca chama atenção. Quando aquela vaca chama atenção, a pessoa que viu vai espalhar a mensagem. Vai falar, cara, tem uma vaca roxa naquele pasto. E aí vai uma galera... Quando você vê, a vaca virou um ponto turístico. Sim. O que aconteceu com o Sandro, e não só com o Sandro, eu digo Faustino lá no Rio Grande do Norte, Natal, que às vezes é até mais difícil, se elegeu também muito bem votado. Que aconteceu nos interiores de São Paulo também, em Sorocaba, nosso Sorocaba. Então fez eleição com 10 mil votos, irmão, tipo assim, Sim. sabe? Segundo mais votado da história, se não me engano. Foram fenômenos vaca roxa. Então, assim, se espalhou a mensagem. Cara, tem um menino aí, o menino é bom. Isso vai acontecer nos interiores já. Porque a internet, ela chegou no interior, chegou. Mas entenda também os níveis de consciência. Ela não chegou com um nível de consciência muito... As pessoas não estão usando a internet no interior para divulgar questões políticas ainda. Pelo menos na baixa casta. Na alta casta, prefeito e tal, eu tenho. Mas na baixa casta trata não tem de... tanto. Mas isso vai surgir. Então, por exemplo, vez ou outra, você pega um caso, por exemplo, que eu peguei agora, uma menina em Medeiros Neto, assim, tipo, precisava de 500 votos pra subir, a menina fez 300 e pouco na internet, sabe? Tipo, pô, bateu lá. Então, isso tô falando de 2024, cara, imagina 2028. Que é o que você tá falando dos níveis de consciência, né? A sociedade onde a gente vive, ela passou por esse processo de utilização da internet, primeiro, só para receber e concordar, de olho fechado, mas aí vem os níveis de consciência e as pessoas, elas passam a filtrar mais... Elas passam a entender um pouco melhor. Sim. Isso significa que todo mundo vai fazer isso? Não, mas uma parcela maior já faz isso. Eu acredito que no interior, aos poucos, eu fiz campanha em 3 cidades de interior aqui, e eu posso dizer para você que, assim, é surpreendente o quanto a gente conseguiu fazer com pouco dinheiro
por Da internet. conta da internet, cara. Assim, A internet ajuda. de assustar você comparar orçamentos de campanha depois que acaba e falar assim, porra, mas só foi 2,5% de diferença, então é uma vitória, entende? Sim, entendi. Então esses níveis de consciência, eles vão atingir cada vez mais pessoas, isso é natural, a gente sabe que vai acontecer. Mas aí, novamente, vamos lá para os contrapontos. Vem o nível de consciência. A gente sabe que, por exemplo, o MBL, dentro dos níveis de consciência das pessoas, já foi muito maior. E aí, como é que lida com isso? Cara, eu acho o contrário. Hoje está muito maior. Não, politicamente sim, mas eu digo em relação à sociedade, porque, vamos lá, o MBL junto com o bolsonarismo tinha um tamanho. O MBL, depois que passou a se posicionar contra o bolsonarismo, tem outro. Vocês podem ter crescido politicamente, em número de representantes, estão formatando um partido, etc. Mas a sociedade descolou um pouco. Por quê? Porque tinha muita gente que estava com vocês enquanto vocês eram bolsonaristas. E aí, como é que faz para Pronto. estancar essa sangria? Eu vou além. A gente nunca esteve junto do Bolsonaro, a gente sempre apoiou por conta disso. Porque é o seguinte, vamos lá. O grande mentor da direita bolsonarista durante muito tempo foi o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho nunca gostou da gente porque a gente tinha uma tese pró-impeachment. Ele achava que não tinha que ter impeachment, que Dilma tinha que derreter até as eleições e aí o cara da direita ia ganhar. A gente veio com a tese, não, se Dilma está fazendo merda, está tudo uma merda, cara, vamos impeachment. E tem movimentação, tem força política pra isso, tem força na rua, enfim. E aí, no final das contas, a tese do MBL se provou correta. Porque o povo queria. Não adianta. E outra coisa, de uma forma ou de outra, o PT tinha saído da eleição em 2018, entendeu? Então a gente mostrou pra Olavo, cara, assim... Mas assim, voltando, a gente sempre foi chamado de pessoal kids pela galera da direita, sempre foi chamado de movimento bumbum livre, sempre foi chamado dessas coisas, cara. Entendeu? Então assim, a gente... Esse daí eu não conhecia, não. Porque na cabeça dele a gente é LGBT. Não é, cara, tipo assim, isso nunca foi. Mas assim, a questão a gente nunca esteve colado com os caras, tanto é que no primeiro turno a gente não apoia o Bolsonaro. E a gente apanha pra cacete por causa disso. Quem se elege muito bem votado, o Arthur se elege muito bem votado sem estar atrelado ao Bolsonaro. Tá atrelado à emoção, ao sentimento que havia naquele momento. Sim, e um espectro político à direita mas tava, que não querendo foi. ou não, no entorno de Então, Bolsonaro. Ele né? vivia foi muito criado anti-PT, mais anti-PT do que bolsonarismo. Era tipo assim, Exatamente, já que a gente vai exatamente. contra o PT e quem vai ganhar é Bolsonaro, então bora abraçar ele aqui. Teoricamente exatamente. é isso, né? Então, assim, cara, no segundo turno, por um convite deles, pelo amor de Deus, ajuda a pessoa unir a direita, Sim. vai na casa do Bolsonaro, tira uma foto lá, cara, não passou disso. Mas e a gente que mas faz eu parte entendo. desse movimento, a gente sabe. Às vezes é preciso abraçar o Mas- cara lá. Como eu posso dizer a você que vocês aqui em Salvador também não estão imunes de, em algum momento, ter que se juntar com pessoas do sistema e abraçar. Por quê? Porque se você quer chegar em algum lugar, querendo ou não, tem que ter algumas portas abertas. E a comunicação, ela tá aí para mostrar às pessoas que vocês abrem mais portas do que fecham, né? Então, assim, eu entendo essa perspectiva que tem, de que a gente esteve junto com o Bolsonaro, até porque, na vista das pessoas, cara, ninguém conhece a história, tipo, exatamente. Pouquíssimas pessoas. Sim. Não, essas pessoas é tudo a mesma coisa e tal, enfim. Mas, hoje, o MBL ele está maior enquanto movimento e politicamente e midiaticamente, sabe? Hoje a segunda revista política que mais vende no Brasil é nossa, que é a Valete. Sim. Entendeu? Então, o maior curso de política de academia e tal que tem é o nosso. Entendeu? Que é a Academia Valete também. Tem o livro amarelo também, que é um livro de teoria política, que é um projeto político, que é um dos que mais vendem também. Então, assim, e a gente fez candidatos onde a gente nunca tinha Vocês nem pisado, pensam em velho. formação, né? Vocês fazem muita formação Sim, de uma base, então eu vocês fui formado assim. vocês pensam muito nisso. É. Agora, assim, eu ia até usar o exemplo do PSOL, mas eu não vou comparar não, pra Sim, não ficar, sim. porque vocês já falou aí que se chamam de Não, PSOL. cara, é à vontade. Porque assim, na minha cabeça, assim como o pessoal sofre, para não dizer que eu só estou falando de MBL, o pessoal sofre o quê? Para fazer um deputado, um vereador, massa, partidão. Mas quando você chega numa majoritária, numa campanha de majoritária, proporcional é fantástico, você consegue fazer 1, 2. Mas quando você chega na majoritária, você tem a dificuldade. Porque assim, qual é como é que você acha que vocês conseguem furar essa bolha para poder não fazer, não viver e não sofrer como o pessoal sofre hoje, de ter que, por exemplo, assumir discursos dentro de uma campanha majoritária que não são os discursos defendidos por bandeira ideológica do partido, que você tem que fugir de alguns temas
para que você não entre numa situação de perca voto e possa fomentar uma possibilidade do cara ganhar a eleição. Então, assim, o MBL vai sofrer sobre isso. O partido que vocês criarem, o partido vai ser, chama-se Missão. Então, assim, o Missão pode querer lançar um candidato a prefeito, a governador, e ele vai ter dificuldades. Porque você tem essas coisas mais duras. Assim como o novo também tem essa dificuldade. Pronto, é isso que ia chegar. O PSOL, ele é muito mais parecido com o novo do que seria parecido com a Missão. Entendeu? Sim. Porque ambos são linhas auxiliares de algo maior. Sim. Então, o novo é a linha auxiliar do PL e eles se entendem. Cara, eu não tô ofendendo ninguém do novo falando isso. Eles se entendem assim. Né? O pessoal é a mesma coisa. O pessoal, na hora que o Lula fala assim, deixa isso aí quieto, eles vão deixar, cara, entendeu? Porque não existe um projeto próprio do pessoal. O pessoal, ele é ideológico? Ele não é só um movimento, um partido, uma legenda, né? Ele é um partido, ele tem o seu estatuto. Mas assim, se o Lula mandar calar a boca, eles vão calar, enfim. Você tem essa percepção? Tenho, com certeza absoluta, cara. Assim, a não ser que os interesses deles estejam muito mais fortes, como foi o caso de Kleber Rosa aqui, entendeu? Assim, cara, assim, não tem como a gente abrir mão. Mas também não tô me importando muito com a candidatura de Geraldo Júnior. Então tá bom, então faz aí, entendeu? Mas, entendeu? Então, assim, a questão é, Eu gosto quando saem esses nomes assim, eu acho massa. Eu acho que... corta depois. Eu adoro. Aí junto com o que eu falei, me 30 segundinhos que valem muito. Não, pô, mas assim, ó, sem prejuízos, mas é legal quando a gente dá nomes, porque as pessoas elas ficam ouvindo a gente subjetivamente. Então vamos lá, eu quero o nome agora, certo? Vamos lá. Qual foi o maior erro de comunicação que você viu aqui, Bahia, Salvador, ultimamente? Um erro que você fala assim, caramba, esse cara aí trocou os pés pelas mãos. Assime Neto. Pra mim é o cara que mais é em comunicação. Com certeza, cara, vamos lá. Porra, cara, segundo convidado aqui, Neto não é perseguição. Não é perseguição. Cara, assim, Neto, isso um abraço. Nada, a gente não tem nada contra você. É a galera que vem aqui que tá falando. Talvez seja o nome mais forte, antipetista, enfim. Mas assim, cara... Aonde você acha que Neto erra? Vamos lá. Minha percepção. A gente tem um cenário, vou em ordem cronológica, a partir do momento onde eu acho que ele erra muito. 2022, cara, você é opositor. Não tem como você ir pra campanha usando o rosa e coraçãozinho. Você é opositor, irmão. Você é opositor, seu discurso tem que estar forte. Seu discurso tem que ir pra cima, você tem que ser um cara agressivo. Você acha que ele foi muito paz e amor? Se você for paz e amor, você não está representando indignação. Não vale a pena trocar de lado, porque você é um cara que... Se o cara que é o líder, que está puxando o movimento, não está indignado o suficiente, por que eu vou ter que me indignar contra o Jerônimo? Eu não vou me indignar, cara, porque o cara ele tá fraco, ele tá... Não, galera, veja bem, tal coisa. Não, cara, você tem que vir com energia. O governo está uma merda. Faltou o punch. E o governo está uma merda. Aí você tem um período... Eu não falo só de comunicação, eu falo de todo o contexto. E aí você tem um período... 2023... Até metade de... A primeira metade de 2023, no caso, que Neto desaparece, some... E, cara, a gente precisa do opositor, mano. O Jerônimo está fazendo merda. O Lula acabou de ganhar a eleição também. A gente precisa do nome. Cadê o opositor? Cadê o cara que vai puxar a narrativa? O cara que vai puxar a onda? O cara que vai puxar... Que vai pra cima? Sim. Sumiu. Esse cara sumiu. E aí é onde Sandro surge. Foi na ausência dessa oposição que Sandro surge batendo em Jerônimo, contra Jerônimo. E aí Sandro vai numa linha... extremamente anti-Jerônimo, porque, né, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque realmente existe uma vacância aí, né, no papel de alguém que tá ali diariamente atacando o governo do Estado, né? Porque a gente sabe que política é isso, independente de eu achar que deva ou não atacar, mas a gente sabe que um lado tem que estar sempre desconstruindo o outro. Existiu durante muito tempo e o que se relata agora é que a ocupação do espaço ela acontece de forma muito esporádica, né? Sim. Não há uma constância, a abordagem ela é monocromática, é sempre uma coisa só, então realmente tá se tornando uma constante aqui, né? Citar como uma comunicação que patina. Quem é que você enxerga hoje na Bahia com essa capacidade de fazer essa oposição? Não estou dizendo que faça. Estou dizendo que tem a capacidade de fazer essa oposição ao governo do Estado. Se comunicar e fazer isso. As pessoas... Hoje existe alguém hoje, pô, essa pessoa é capaz de fazer isso. Eu vejo. Muita gente ia falar de João Roma. João Roma
outro bosta, cara. Sinceramente, mano, o cara não consegue se... O cara só consegue se comunicar dentro do campo da política da direita, não consegue se comunicar com a galera, não consegue se comunicar com o povo, né? Na hora que tá gente morrendo, não tá falando de matar bandido, não, que é o que a galera quer. Eu não tá falando de regulação, cara, tem que ir no interior, entender o problema. Não, cara, ele tá lá, tipo, mamando o Bolsonaro, entendeu? E é isso que tá acontecendo. Esse cara, ele não vai ser a terceira via. Esse cara não vai estar se posicionando como um cara que, de fato e definitivamente, quer ser um anti-Jerônimo em 2026. Esse cara está se comunicando como um cara que quer a bênção do Ave Bolsonaro e quer se candidatar. Porque, aliás, João Roma, ele vem pra Bahia como um cara para ser embaixador do Bolsonaro, para Bolsonaro ter volta aqui. Ou seja, ele não tem projeto político próprio. Esse cara não tem como se posicionar como terceira via contra o Jerônimo. Então você acha que, no caso, falta substância para gerar uma estética nesse caso aí? Você tá falando... Não, a estética já não existe. A estética não existe, falta substância. Você tá falando que ele não é. Eu tô pensando, existe algum personagem hoje que você fala assim, pô, essa pessoa pode cumprir esse papel? Entrou um cara no movimento agora. Esse cara é conhecido na política, inclusive. Mauro Cardim. Sim. Cara, mano, senta aqui, mano, o cara só fala em que tem que pegar esses caras e botar pra foder esses bandidos, não sei o que. Mano, esse cara, Você acha que Mauro Cardim consegue... Cara, pelo discurso que ele tem, dentro dele, se ele hoje jogar tá esse discurso pra fora... Tá hoje dentro do MBL. Tá dentro do movimento. Se ele jogar esse discurso pra fora, irmão, ele... Cara, assim, a linha que ele segue é uma linha apaixonadíssimo pelo Bukele, El Salvador, sabe? Tipo assim, mano, se ele trouxer isso aqui pra fora... Eu acho que é aquele cara meio Witzel, assim. Vai entrar, tipo, mais ou menos, chegar a campanha quando quando o holofote natural da mídia foi jogado nele, cara, esse cara... Hoje ele é o nome do MBL Bahia pra governo. Cara, então, vamos lá. Existe um pedido, um chamado da nossa militância nesse sentido. É algo meio incontrolável. Uma coisa que eu assumo, cara, quando a militância chega e fala assim... Tem que ser tal pessoa. Eu quero porque vocês não conseguem enxergar um nome dentro desses assim, que estão postos, nem João Roma, nem Neto, então, dentro vamos desse lá. processo. A gente vai estar no lado, no melhor lado para ganhar o PT. E eu acho que tá cedo para dizer isso ainda. Sim. Essa é a questão. Entendeu? Então a gente vai jogar o nosso jogo, cara. Enquanto não chamarem para conversar, pra a gente se entender como a gente se encaixa no jogo. Eu não tô falando, longe mesmo, não tô falando de cargo, eu quero entender como é que a gente entra no processo. Se isso não acontecer, a gente vai jogar o nosso jogo aqui, cara. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, a gente vai ter partido agora, sabe? Nada nos impede em absolutamente nada. Entende? E quando se tem um partido, né, aí fica tudo muito mais fácil. Exatamente. E assim, é isso que eu tô falando, cara. Ele vem com esse discurso, e ele é o outsider, tipo assim, é um cara que não tem teto de vidro, é um cara que ele vai pra cima, é um cara que não tem medo, é um cara... Entendeu? Então, assim... Que é o que vocês enxergam que dentro do ponto de vista de comunicar com as pessoas tá faltando pra um opositor. Então, assim, parece... É um cara mais agudo. Parece que é um cara disposto a fazer aquilo que Neto não quer fazer em termos de narrativa. Sim. De ser essa pessoa combativa diária. Entendi. Entendeu? Aquele cara incansável, aquele cara que tá com raiva de verdade das coisas, sabe? Então, assim, eu não tô vendo esse sentimento... Aí vamos voltar pra questão de Neto, né? Eu não tô vendo esse sentimento Neto. Cara, assim, tentaram derrubar a conta dele na campanha de Camaçari, não sei se vocês lembram. Cara, o pronunciamento dele foi tipo assim, pessoal, estão derrubando... Cara, não, mano. Velho, estão derrubando a conta do principal opositor a Jerônimo na Bahia, irmão. Você tem que estar com raiva. Você tem que provocar esse sentimento na galera. Tem que provocar essa emoção para que essa emoção vire um sentimento. Para que ela reflita na eleição. Isso não acontece. Aí eu vou voltar uma fala submisso. Sua. Aí eu vou voltar uma fala sua. Ele é isso porque você falou que não pode criar um personagem. Eu acho que Você acha que ele tem que, na verdade, ele está se criando um personagem que sem raiva mas na verdade ele é raivoso? Vamos buscar um Neto 2012. Contra 2008. Cara, o de 8. Assim, Neto de 2008. Foi o que perdeu a eleição. O de 12 ele já foi mais... 12 já foi moderado. Mais moderado. Foi. Não lembro. Mas assim, o Neto, cara, Neto, por exemplo, é uma coisa... Pra mim, o Neto que tem que ir pra internet, o Neto que tem que ir pro debate, é o Neto do discurso político quando ele sobe no palco. Sim. É aquele Neto. É por isso que eu tô dizendo que é algo essencial. Que, mano, você descobre a essência do cara que sobe no palco. É porque quando o cara sobe no palco, o político, quando sobe no palco no meio das pessoas, ele tá falando ali... Pra militância. Né? Mas a militância, o cara... Você acha então que Neto tem que ser mais o avô? Porque o avô essa Vamos lá. Boa pergunta. Isso aí. Eu não vou nem dizer que é algo polêmico. Não é porque não é muito longe de ser polêmico, aliás. Mas é uma observação interessante. Bom era o avô
que estão falando contra Jerônimo agora, não estão, quando se trata-se do opositor de Jerônimo, o opositor ideal, nunca falam no Semineto, falam no avô. Então o neto está pegando esse resquício, porque ele é um neto, lógico. Mas as pessoas estão procurando um avô. Bandido bom, bandido morto. Assim, dizem que ele sabia tratar bem os inimigos, né? Aí vai pra aquela linha. Não pode falar, porque tem gente que tá fazendo isso em outros estados do Brasil. Ele tratava bem os inimigos, É, de todas as formas, da comunicação, o Brasil faz isso normal, meio assim. na forma de se comunicar, na forma de se posicionar, né? Ele era E você traz isso até pros personagens, assim, Katia Alves, sabe? Aquela Sim, Dama de sim, Ferro, sim, sabe? sim. Aquela coisa assim. Eu acho que Neto, ele teria que inspirar. Só que é que vai a questão. Eu não sei se ele vai ter coragem e poder o suficiente pra fazer isso. Poder. Mas pô, o Neto é o líder. Tá? Não, cara, mas o próprio sistema te amarra. E ele vai criando amarras ali, entendeu? Que você não consegue se soltar. E quando você olha pra trás, mano, tu tá amarrado. Então, velho, o que assim, a sociedade, na visão Rodrigo, na visão MBL, ela precisa de um cara de pulso firme, fazer? que brigue com o Eu sistema acho que de uma além- forma mais incisiva e que se comunique com as pessoas assim pra mostrar às pessoas que ainda existe uma solução. É desse jeito que vocês enxergam que além- como o provável opositor ao PT Sim, deveria se posicionar do exatamente. ponto de vista da comunicação, né? Eu acho que além do bom gestor, presta atenção, além do bom gestor, Que é o básico que todo político deveria ter. ser, ele tem que ser um cara Firme, culhão. firme. Porque, mano, pare pra pensar, como é que você vai lidar com a criminalidade da Bahia sendo um bom gestor? Mano, você não vai conseguir. Os caras rapidinho, os caras vão puxar a corda e você não vai conseguir soltar, cara. Ou você vai ter que soltar. Tem que ser um cara brabo. Vai ter que ser um cara brabo, irmão. Entendeu? Vai ter que ser um cara meio linha dura. E vocês enxergam que o anseio da sociedade é esse. Cara, A percepção que vocês têm é essa. É, exatamente isso. Eu acho, até como eu falei, até pelas pesquisas Brasil Esperando, né? Sim, sim. Mostra um pouco isso que, Mas mano, vocês acham mesmo que o perfil da Bahia é esse? Porque, por exemplo, a gente tem o maior programa de audiência hoje, o Alô Juca, ele só fala de criminalidade. Será que as pessoas gostam ou não gostam da criminalidade? a curiosidade, é um pouco da curiosidade Na minha mórbida. percepção, isso é grotesco. É grotesco uma É. coisa dessa. Tipo, se eu tô lá falando o nome dos criminosos, Sim. o que tá acontecendo nas comunidades, assim, pra mim, isso é meio É um fetiche, né? reality do crime, praticamente. Mas Então, será que não gostam? cara, mas Porque se não gostassem, ignoravam. mas é meio que é um fetiche que as pessoas querem resolver, sabe? É. Assim, é bom lá nos Estados Unidos, isso pode acontecer, tá ligado? O true crime lá pode acontecer, mas aqui, mano, deixa quieto. Não, né? É. Então, assim, isso tá chegando, tipo, nas camadas mais altas, né? Então, quando Sim. começa a ter tiroteio na paralela, pá, mano, isso aí é algo meio, chegou em... E quando é, por exemplo, um ponto específico, a paralela, chegou em todo mundo, porque pode ser qualquer pessoa ali, cara. A luz do dia na paralela, no engarrafamento, Qualquer pessoa. acaba mexendo com o emocional de pessoas que não estão acostumadas com aquilo, né? Então, acaba realmente se criando um pouco um sentimento de, porra, agora chegou em mim, né? Até ontem eu não via isso aqui. Agora, Rodrigo, a gente vai encaminhando já para o final. Aí tem 2 quadros rápidos. Exatamente. Um que Paulo vai puxar aqui agora. A gente faz um quadro aqui que é o Pimenta de Cheiro e Pimenta Malagueta. Pimenta Malagueta são aquelas redes, aquelas pessoas que sabem utilizar o marketing, que sabem fazer acontecer e que são referências para você. Então, assim, hoje, pô, essa pessoa faz muito bem Pimenta Malagueta. Pimenta de Cheiro é aquela que... Eu já até sei que vai ser o Pimenta de Cheiro dele, que ele já falou umas 5 vezes aí. Tem até 2 aí que ele já falou, mas tudo bem. Mas eu quero que você exemplifique isso pra gente poder entender, assim, na sua cabeça, assim, quem é referência e quem não é referência. Não quer dizer que a pessoa não esteja na rede, não faça a rede. Faz mal feito. E um que faz bem feito e que faz mal feito. Algumas pessoas ou uma pessoa de cada um, você que escolhe. Fica à sua vontade. Você pode temperar do jeito que você quiser. Cara, vamos lá. Pimenta Malagueta, o que é bom, né? Isso. Tá. Cara, assim, eu acho que por trazer muito da substância, muito, tipo assim, de ser algo essencialmente produtivo, eu acho que grande parte se não todos, dos mandatários do movimento do MBL vão nessa linha, né? Porque eles não estão muito preocupados em gerar like, né? Parece ter contraditório. Vocês estão procurando like? Não, cara. Tipo, já tem diversas situações que se a gente quisesse caçar like, a gente caçava. Sim. A gente estaria no bolsonarismo hoje, entendeu? No entanto, não é, entendeu? Então, Aí assim, é mais do mesmo, né?
Pimenta de cheiro, cara. Pode Vamos falar, cara. Pode Sem- ficar à Você vontade. já nomes. você já chutou a porta aqui umas 3 vezes. Você falar falou um do dentro nome. do movimento. Me cite aí 2, 3 redes bacanas. Que Até tá pra no- galera- se ligar. Pô, fulano tá fazendo bacana, ciclano tá fazendo bacana. Cara, vamos lá. Eu vou citar um Você perfil falou, legislativo. você falou de um vereador lá do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. A rede dele é bacana, Cara, tá virando bem? Cara, praticamente o mesmo nem o Sandro, só que ele... Então já dá o arroba aí deles aí, já foi. Matheus Faustino. Matheus Faustino. Aliás, eu não sei como é que tá o arroba dele, cara. É bom você Faustino falar é meme. porque, assim, aqui a galera precisa de referências quando a gente Isso. cita as coisas pra dar uma olhada, falar, pô, isso aqui funciona, isso aqui eu posso utilizar, que aqui é um grande network, um momento de Matheus Eu divulgação. acho que é Faustino RN. É porque ele tá derrubando Faustino o perfil. RN. É. Pronto, é isso mesmo. Faustino Então RN. esse é o seu Pimenta Malagueta. Cara, muito bom. Eu acho, realmente, tipo assim, como mandatário. Outra coisa, outro cara, é porque assim, ele já vai numa linha mais atualizada, mais nova. No caso, seria um mandato executivo, né? Que é o nosso prefeito do bairro de Vila Mariana, lá em São Paulo. Rafael Minatogawa. Ele segue muito a linha do Rodrigo Rafael Minatogawa. Minatogawa. Foi chefe de gabinete aqui em Kataguiri, mano. Cara, muito técnico. E ele tá conseguindo passar esse lado técnico dele Sim. para as redes, né? Então é um cara que tá crescendo ainda, mas é um cara que cedo ou tarde acho que vai viralizar nessa perspectiva mais executiva, né? E aí, a pimenta de cheiro. Quem é que Você tá já pensou bastante. patinando? Eu deixei você pra poder. Fiz o suspense pra você poder entregar mesmo aí. Cara, vamos lá. Eu já falei que foi assim, né? Sim. Cara, eu acho assim. É um cara. Não é que eu não goste, que eu tenho raiva. Não, cara, eu acho triste ele não estar sabendo se posicionar. Eu tô nesse sentimento Você assim. acha um desperdício. Acho um desperdício, cara. Já que- Da figura, sabe? Eu acho que não Já que deveria a estar gente nesse caminho. abordou muita polarização, né? Aqui a gente foi um podcast que falou muito de polarização, do não gosto, do que eu sou contra. Então vamos lá. Polarizando aqui agora a pergunta da pimenta de cheiro. Você acha que a esquerda baiana ela se comunica bem com a população? De forma nenhuma. Eles não podem se comunicar. Existe um impeditivo neles que é o seguinte, cara, como é que você vai falar? Quais são as anseios da população? Saúde, segurança pública, educação nem tanto, quando se fala em termos de internet, né? Sim. É mais algo do dia a dia. Mas assim, como é que você vai falar de segurança pública se o governador é petista? Não tem o que você falar, cara. Como é que você vai falar de saúde? Aí você fica atacando o prefeito. Aí você não vai pegar, cara. Não é sempre que pega. Mas vamos lá. Entendeu? Vamos lá. Vou destrinchar mais um pouco a pergunta. Uma coisa é falar sobre o que existe de problemas, atacar esses problemas de frente através da comunicação. E aí você diz que o governo do estado, o Jerônimo, ele não tem legitimidade para falar sobre isso. Beleza. Agora, a minha pergunta é: você acha que ele se comunica mal com a população? Se comunicar mal é um conceito relativo, porque ele pode não estar Sim. falando de nada que importa na Sim. sua visão e ainda assim agradar todo mundo e todo mundo tá batendo palma pra ele. Você acha que ele se comunica bem ou mal? Ele vende Não, bem a imagem dele se ou não? Ele se comunica. É isso que eu tô falando, tipo assim, ele se comunica mal, até porque pra ele é muito difícil ele se comunicar bem, sabe? Então, tipo assim, é muito mais trabalhoso. Ele tem que recorrer a outros meios. Só que esses outros meios é uma linha secundária pra população já. Sim. Entendeu? Então, é um cara que ele não vai conseguir falar de emprego porque tá uma merda, ele não vai conseguir falar de segurança porque tá uma merda, ele não vai conseguir falar de saúde porque tá uma merda. Então sobra Ele o que vai pra tentar- falar? É exatamente isso. E ele vai tentar vender uma imagem que, tipo assim, que o outro é pior. O único caminho que hoje existe pra Jerônimo em 2026 é que o outro é pior. E aí, E aí a escolha tem que ser qual é o menos pior. Só que aí que tá. Parece ser algo frágil. Mas pra gente que é profissional, a gente sabe que, cara, você tirar um cara que já é do mandato pra botar outro, que passa em segurança, e aí, como é que vai Isso ser? Vai tirar o Bolsa Família, vai tirar o programa tal, vai tirar o não sei o quê, e tal coisa, vão tirar a rua que tá aqui do meu lado que me ajuda, e o asfalto aqui vão tirar, aí começa a vir aquelas coisas, né? Então, assim, como é que você tira esse... Apesar de Bolsonaro provar o contrário, perder uma reeleição é muito difícil. Você foi bem burro, né? Você Foi o primeiro, né? Estreou. O cara que o maior cabo eleitoral do Lula foi o Bolsonaro, cara. Porque tem muita falha de comunicação, inclusive o marketing o audiovisual não conversava com o digital. E ele, se repara que tinha ele todo foi um na linha, ele processo. foi na linha diferente. Em 2018 ele se portou como um outsider 100%, Sim. aquele cara. 2022 ele ficou meio morno, aquele Bolsonaro meio... E ele não é isso, cara. A verdade- O cara que Porque a gente falou muito desse negócio da roupagem, né? De você transformar o cara num produto que não é. Ele deveria atuar como opositor.
Sim. Como um cara que estivesse querendo conquistar a carreira, ou a cadeira da presidência, não como um cara que estava lá. Sim. Porque Lula é pior, galera. Eu sei que o meu governo fala merda, mas o Lula vai ser pior, sabe? Se ele vai nessa linha, eu acho que ele teria algum tipo de sucesso, cara. Bom, agora pra gente encaminhar mesmo pro final, eu vou fazer algumas perguntas aqui pra você responder de bate pronto, certo? Então, aproveitando que vocês são jovens, que vocês fizeram um candidato jovem, a minha pergunta é: um erro que um político jovem não pode cometer? Se amarrar o só. sistema. Se amarrar o sistema, certo. Salvador, cidade conservadora ou progressista? A análise do marqueteiro aí agora vai ser importante, viu? Ainda mais posicionado onde você tá, vai ser boa ver Cara, sua visão. Você não pode ficar em cima do muro. Não dá. Eu tô querendo refletir, tipo, de verdade, assim. Eu acho. Vai num achismo muito grande meu. Apesar das pessoas da comunicação aqui entenderem Salvador como uma cidade progressista, vídeo até a própria prefeitura se comunica como algo progressista. Eu acho que é conservador. Pelo seguinte, não só pelo cenário atual, que eu acho, porque eu acho que a gente nunca teve uma linha conservadora que soube se comunicar aqui, sabe? Tanto é que Sandro meio que foi o primeiro e conseguiu. Entende? Então, tipo assim, eu acho que se a gente tiver alguém que consiga se comunicar com o soteropolitano mesmo, eu acho que o conservadorismo ele Só vai falta comunicação. que está dentro das pessoas. Falta Acho que tocar na dor. exatamente. Eu acho que o progressismo ele não vai conseguir tocar na dor eu acho que aliás de nenhum brasileiro. Salvo raríssimas exceções mais pro sul, mas aqui, cara, acho assim que realmente ninguém soube tocar de verdade, sabe? Foi aquela coisa, cara, foi uma crítica minha muito muito forte assim, por exemplo, Salvador fez a página da prefeitura, né, fez uma postagem de alguma coisa assim. PV. Não, cara, que eu gosto muito. PV tá mentindo. É um cara que eu gosto muito, mas assim, tem uma postagem que eu acho muito indevida pelo momento que a gente tá vivendo. Eu não lembro exatamente o que foi, cara. Foi alguma coisa do dia do orgulho trans, alguma coisa assim. E aí falou algo do tipo, se você faz tal coisa, você é transfóbico. É uma coisa tipo, que as pessoas fazem, assim, tipo, e não é por maldade. E eu fico assim, pô, mano, assim, cara, me perdoe, mas tem gente morrendo na UPA, cara. Tem gente morrendo, tem gente sendo assaltada. E aí, cadê a comunicação nesse sentido? Sabe? Tipo, por que você tá comunicando isso, cara? Sendo que o problema das pessoas são outros, sabe? Aí parece que você tá tentando impor uma agenda. Eu não tô falando que é isso, mas parece que tá tentando impor uma agenda, sabe? Eu acho que não é esse o caminho, cara. É por isso que parece que é algo progressista, porque quem é conservador não se incomoda, entende? Sim. Mas eu acho que a linha de Salvador é uma linha mais conservadora, assim. Eu acho que a tendência é essa. Sabe? Eu acho que apesar de esteticamente Salvador parece ser uma cidade progressista, né? Parece até culturalmente, né? Pelas figuras que saem daqui, né? Aquela coisa do MPB e tal, PV teve aqui a persona que eles se comunicam, é isso aí. Extremamente progressista. Mas eu acho que, assim, eu acho que não exploraram o lado conservador. Acho que é por isso que é difícil falar. É por isso que eu falo assim, que é um achismo meu. Eu acho que ainda não houve a possibilidade do conservadorismo aparecer. Explorar bem esse lado. Eu não falo que o conservador... Faltou quem pegue na veia. Eu não tô falando conservador Bolsonaro, né? Eu tô falando conservadorismo na sua frente, assim. Claro. É do católico, do evangélico ali. Mano, é um público muito grande aqui em Salvador pra ser uma cidade progressista, sabe? Sim. Entendeu? Então... Vamos lá. Instagram ou rua? Quando se fala de campanha política... Instagram. A campanha de Sandro Filho em uma palavra. Superação, cara. Porque assim, vamos lá. Primeiro eu vou pra rua e Instagram pra não ficar elas por elas. Eu acho que é bom explicar isso daí. Como se a gente não gostasse de fazer campanha na rua, como se a gente não quisesse se comunicar com as pessoas. A gente fez um pouco dos dois. Só que eu sou bastante contra aquela coisa assim, eu conheço todas as ruas de tal lugar. Assim, cara, tipo, isso não significa nada, sabe? Entendeu? Então, assim, Sandro, ele foi em várias carreatas, ele fez carreatas em todos os lugares de Salvador, praticamente. Então, pra tangibilizar o que foi apresentado no Instagram. Mano, que menino existe, sabe? Então, assim, é exatamente isso, pra tangibilizar o que já tinha sido mostrado. Por isso que eu escolhi o Instagram, porque se não houvesse Instagram, não tinha só rua. Se fosse pra rua com o microfone... A rua do mundo hoje é a rede social, né? Na rua, Não tem jeito. É o grande shopping, né? Não tem jeito. Quem não tá lá, não tá em lugar nenhum. Não tem jeito. Sobre a questão de superação. Cara, vamos lá.
contando um pouco de todo o processo, como ele aconteceu. Eu venho do marketing direto, né? Então, eu sou cria da internet, né? Eu sou cria daquele mercado... Eu venho muito do mercado americano, assim, cara, do mercado Nutra, enfim. E lá, eu tenho uma visão completamente diferente das coisas, né? O marketing direto não é um marketing voltado para o brand, né? É um marketing onde eu apresento o produto e entrego a oferta, apresento o produto e entrego a oferta. Então é muito rápido, é muito direto. E a internet... Uma cara, oferta, uma muito... promessa. Entendeu? Então, assim, é tudo muito rápido. Eu não tenho tempo de ficar construindo a imagem. Tanto é que, pra mim, é algo novo. Era algo novo. E aí, eu entro no movimento. Pouco tempo depois, Sandro entra também. Cara, Sandro entrou, tipo assim... Ele já tinha um sonho de ser candidato a vereador, mas ele respeitaria o processo. Sim. Ele foi numa linha onde ele conseguiu expor tudo aquilo que estava dentro dele, onde havia de essência. E ele cresceu, cara. Foi um cara que cresceu. Só que assim, vamos lá. Por maior que Sandro estivesse, ninguém, com raríssimas exceções, achava que ele teria capacidade de ganhar a eleição. Sim. Saiu a lista depois dos candidatos, né? Que expectativas... Cara, Sandro estava com 4 mil votos. Você sabe quanto é que a expectativa tá no meu planejamento de campanha? 12 mil. Então, assim, porque a gente sabia do potencial, a gente sabia isso acontecer. Porque, cara, é tudo a questão direta de métrica, cara. Um terço do seu público, quando é bem trabalhado, um terço do seu público no Instagram, geralmente ele se torna voto. Sandro tinha 35 mil, 36 mil. Um De terço, Salvador. 12. Então vocês já estavam A gente contando sabia. ali, fazendo que conta conta. é essa? Me explique, só que Cara, conta é uma essa assim, porque um terço... É uma conta misteriosa, que ela é frequente. Uma conta misteriosa, gostei. Não, assim, ela Porque por pra algum mim, motivo... seguidor nunca será eleitor. Então, cara, mas com a gente... O rapaz tem uma conta misteriosa, vai vender um e-book. Eu vou vender. Não, porque, assim, é uma métrica que eu tenho. Agora, assim, ela não é pura só pelo Instagram, lógico. Sim. Mas, assim, geralmente quando você faz um trabalho bom Quando de você campanha, chega quando a em um campanha é boa... universo... É porque, na verdade, vocês vira concentram ali no Instagram. É. É como se, beleza, esse aqui é um possível eleitor, ele está aqui outra coisa também. O like não é voto, mas o like é o indício de Sim, voto, né? Eu vou Onde há dizer- fumaça há fogo. O lead é voto. Sim, sim. No nosso, cara, a gente tem uma base de leads assim, tipo, 3, 4 mil leads. E o Assim, político nada mais é do que mais um produto que o marqueteiro ele tá vendendo. Então eu concordo aí com essa questão aí de que o lead ele acaba convertendo em algum momento se o for lead- bem trabalhado do funil de cima para baixo. Antes de finalizar, só queria que você entregasse pra gente por que vocês escolheram bater em Kleber Rosa e não em Geraldo Júnior. Vocês já sabiam que Kleber ia ser o segundo? Cara, vamos lá. Geraldo Júnior. Cara, não é uma questão de escolha. Entenda também, tipo assim. Não, teve uma escolha. Ali não teve uma é escolha, assim, ali mas, foi assim, direto. mas entenda que, cara, Kleber Rosa era uma figura extremamente controversa no nosso universo ideológico. E que, cara, Bruno não ia saber atacar. Ninguém ia saber atacar, cara. Então, assim, mano, me expõe isso aqui, tanto é que Sandro vai ir pra cima com uma pergunta. E eu vou ser sincero pra vocês. A gente não tava esperando aquele tipo de comportamento do Kleber Rosa. A gente Mas- queria um embate técnico. Ó, eu vou fazer a pergunta e vou até sair. Já que já tá acabando. Fininho. Quando vocês elegem Kleber Rosa, eu vou destrinchar a pergunta de Paulo, que a gente aqui é meio afinado. Quando vocês elegem Kleber Rosa como alvo, quem polariza com quem acha que vai estar à frente. Vocês já imaginavam que Geraldo era o terceiro? Não, vamos lá. Ó, no meu cálculo. Calcularam que Geraldo não aguentava o tranco de Kleber Rosa, foi Pronto, isso? No meu cálculo pessoal, se não for cálculo movimental, no meu cálculo, Kleber Rosa ia disparar, ia passar Geraldo, e eu achei que ele ia fazer até mais volta. Por quê? Porque Kleber Rosa, ideologicamente, estava à frente de Geraldo Júnior na ligação direta com o PT. Sim. Então, Kleber Rosa era mais parecido com o candidato Jerônimo, até questões estéticas, enfim, do que Geraldo Júnior. Geraldo Júnior é um candidato muito forçado, cara. Uma peça muito imposta pelo PT, meio que quiseram usar ele e jogar pra lá, né? Mas enfim. E aí, o Kleber Rosa, ele se apresentava como um cara que estava com um discurso mais parecido com o que Jerônimo poderia apresentar, entendeu? Então, assim, eu acho que ele estava numa linha que ele era o outsider dentro do próprio PT, sabe? Porque Geraldo Júnior era mais ligado ao PT. Ou seja, ele não tinha todas as deficiências do PT, porque qualquer ataque que você faria ao governo Jerônimo, Kleber Rosa falou, não, cara, mas eu não sou do governo, eu sou melhor. Eu sou desmembrado disso um pouco melhor. Sim. Entende? Então,
Na minha visão, eu já apostava nisso. Não sou isso, como grande parte do movimento, assim, achei, cara, acho que Kleber Rosa vai crescer. Só que Kleber Rosa tava sem embate, e, cara, me responda isso, e tal coisa, cara, vai ter que confrontar o cara, velho. E a gente tava buscando, sabe o que a gente tava buscando? Mano, o Kleber Rosa foi extremamente despreparado, porque a gente tava procurando um debate técnico. Cara, Sandro ele estava indo numa linha técnica. Sim. Vamos lá e vamos procurar um debate. E, mano, ele não vai debater comigo que sou candidato a vereador, ele não vai. Mas, bora pra um debate ali. E aí tentaram achar, né, o conteúdo. Mas, cara, o cara saiu do carro já extremamente pistola, nervoso. Isso, velho, cara. E isso vende, né? Isso vende pra caramba. Tirar aí, alguém da linha vende pra caramba. Eu acho que na cabeça dele ele tentou assim, eu vou dar um chega pra lá nesse menino que ninguém dá um chega pra lá. Que, mano, entenda que Sandro é uma figura antifrágil. Se você bater nele, ele volta mais forte. Entendeu? Por quê? Porque, mano, no final das contas, ele... em essência da sua narrativa, ele é um cara que ele é o menino jovem, negro do subúrbio. Entendeu? Então, assim, mano, você vai usar dessa narrativa pra destacar o cara? Não vai funcionar. Em resumo, um acerto de vocês em eleger Kleber Rosa como alvo. Um erro de Kleber Rosa de ter sido reativo demais. Sim. E Geraldo em terceiro. Não, e Geraldo tava meio... Geraldo tava meio morto na campanha, assim, o fundão dele demorou a cair. Foi uma merda. Mano, esse cara aqui, assim, não vai. Deixa esse cara lá, né? Assim, e outra coisa... Já tá garantido como vice-governador, ele vai... Esse programa de hoje foi sensacional. Foi sensacional. Rodrigo, queria lhe agradecer. Obrigado, cara. O programa ficou massa ficou, mesmo. Massa, ficou muito bom. Vai render. Vai ter muito corte bom. Muito corte bom. Velho, muito obrigado mesmo. Seja muito bem-vindo. A casa é sua. Precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Você faz parte dessa rede. Valeu. Um abraço. Vamos ficando aqui, meu pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.